Dizem por aí que a curiosidade matou o gato, mas hoje ela vai te deixar, meu amigo, de boca aberta. Você pode ter visto coisas mil vezes, mas você nunca imaginou por que aquilo existia? Então vamos descobrir junto, porque nós estamos aqui no canal Fala Sério pra gente ver isso. Então, sem mais delongas, vamos direto pro nosso vídeo. Imagine que você está dirigindo aqui na rodovia, quando de repente um Boeing 747 imagina de isso, 70 metros e gente. 318 mil quilos pousa bem Se ele atrás passa de você. assim, ó, Bom, sobrevoando a rodovia aqui onde eu moro, eu já fico... pode acontecer, especialmente em uma emergência. Em alguns países, se você prestar atenção na rodovia, talvez veja essas placas de alerta. Essas faixas são trechos de estrada projetados para funcionar também como ainda pistas bem de que é pouso. onde eu Elas passo, tendem a ser mais comuns onde em o áreas avião remotas, passa abaixo, onde o não acesso tem para isso. veículos de emergência é mais limitado. 29 países ao redor do mundo usam oficialmente essas faixas. Embora possam ser difíceis de detectar, há 3 sinais sutis aos quais você deve ficar atento. Olha aí, O primeiro gente, é quando você está fique numa estrada atento. sinuosa e de repente ela fica perfeitamente reta. O segundo é se o canteiro central for repentinamente substituído por uma linha plana pintada. E o terceiro, se você vir vagas de estacionamento enormes como Olha essa. só, E não gente. são para caminhões. E se você encontrar as 3, provavelmente é uma pista de pouso oculta para aviões. Singapura realiza regularmente exercícios militares para praticar a conversão de estradas em pistas de pouso. Durante um exercício em 2016, ao longo de 48 horas, quase imagina 2 você na rodovia e dar de cara rodovia com um foram desse. rapidamente convertidos em uma pista São operacional. enormes. Colocaram até uma torre de controle de tráfego aéreo. Eles removeram todas as estruturas altas, como postes de luz, semáforos e placas de tiraram trânsito, tudo. proporcionando uma superfície plana e adequada para aviões nessa transformação impressionante. Falando em placas de trânsito, se você já dirigiu nos Estados Unidos, talvez tenha visto placas de limite de velocidade com números bem estranhos. Às vezes, trata-se apenas de conversões diretas de números redondos em unidades imperiais, usadas nos Estados Unidos, para o sistema métrico usado em outros lugares, como 20 milhas para 32 km por hora, porém limites de velocidade estranhamente específicos, como 16, 11 ou 23,5 também podem ser escolhidos como forma de influenciar os motoristas a prestar atenção. Pesquisas conduzidas pela Universidade da Califórnia sugeriram que os motoristas são mais propensos a obedecer esses limites de velocidade incomumente específicos. Pelo fato deles gente, é serem mais estranhos e se inteligente. destacarem, eles chamam a atenção do motorista, Caramba. sugerindo a ele que há uma razão importante para a escolha de um número tão incomum para aquela estrada específica. Da mesma forma, interessante placas de os motoristas andar devagar, inclusive. Essa placa da Índia que diz: se você dormir, a sua família vai chorar. Ou essa placa de perigo na Escócia, que são projetadas para se destacar, garantindo que os motoristas percebam chamar e com atenção, sorte, né, prestem gente? atenção à mensagem. Continuando, olha você já só viu esses como é buraquinhos na porta 15? do elevador e se perguntou o que são? Bom, se não viu, deveria, porque isso pode salvar sua vida. Mais de 1 milhão de novos elevadores são instalados no mundo todo ano. E entre os antigos e novos, um em cada 100 mil elevadores quebra. Dessas 100 mil panes, 20% deixam pessoas presas lá dentro. Então, como é que a gente pode o maior medo de qualquer pessoa entrar no elevador e ele dar um ao tédio da musiquinha de elevador, com esses buracos? Deixa eu explicar. Sempre vistos na parte externa dos elevadores, esses pequenos buracos, na verdade, são fechaduras. As chaves são muito estranhas, com uma extremidade dobrável que é usada para liberar o mecanismo da porta. Isso libera as portas, permitindo uma saída rápida para quem tá dentro, glória, caso o elevador ainda bem que faz isso pensando já. Agora, se o elevador ficar preso entre andares, as equipes de resgate normalmente conseguem baixar manualmente o elevador para o andar anterior. Glória, ainda bem que dá para fazer isso tudo manualmente, né? Eles retiram os passageiros pela escotilha de emergência no teto, ou até usam cintos de segurança e escadas, se não houver escotilha, arrombando a porta por conta própria. Os serviços de emergência e os zeladores têm conjuntos de chave de elevadores para usar nesses buracos aparentemente misteriosos, embora algumas empresas de elevadores aleguem que os buracos prejudicam a estética do elevador e se recusam a instalá-los. Gente, mas se precisa, se tiver uma emergência, os socorristas podem simplesmente arrombar as portas. Não, concordo que tem. Convenhamos, é bem mais perigoso. De elevadores para escadas rolantes, você já reparou que ao subir nessas escadas, o corrimão se move mais rápido que os degraus? É um pequeno inconveniente. Normalmente eu não coloco minha mão. Puxado para frente. Mas será que isso é só uma peculiaridade acidental do design? Bom, na verdade não. E ao subir uma escada rolante, os seus pés são repentinamente puxados para frente enquanto o centro de gravidade do seu corpo permanece no lugar, deixando você um pouco desequilibrado. Aumentar ligeiramente a velocidade do corrimão anula esse efeito, pois o corrimão puxa a parte superior do seu
corpo para o alinhamento com os pés. Como resultado, o corrimão das escadas rolantes vivendo e aprendendo, viu? Graças a falar sério. Degraus. Então, basicamente, não, eles não estão zoando com você, a menos que você encontre uma escada que o corrimão ande tipo 150% mais rápido. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Uma coisa tem mais segredos sobre o design de escadas rolantes. Essas esteiras rolantes foram lançadas em 1896 Olha só, gente, como parte de um brinquedo de parque de diversões em Coney Island, que levava um escorregador. Seu design evoluiu muito desde então, e uma das características mais comuns das escadas rolantes modernas são essas ranhuras nos degraus. Você provavelmente nunca considerou a finalidade dessas linhas metálicas, mas na verdade são um recurso de segurança super importante. Além de fornecer aderência adicional aos seus sapatos, as ranhuras foram projetadas para impedir um destino pior do que uma propaganda de 1 minuto e meio que não dá para pular. Seus pés serem devorados pela escada rolante. As ranhuras garantem o menor espaço possível entre os degraus interligados, e isso reduz drasticamente a possibilidade de ser espremido por uma escada rolante, já que os degraus se dobram uns sobre os outros ao final do passeio. Faz tudo pensadinho, né, gente? Também existem esses formatos de pente, que se interligam em um padrão inclinado com as ranhuras dos degraus, para evitar que qualquer material, detrito ou sapatos fiquem presos. As escovas ao longo das bordas têm uma função semelhante, evitando que objetos fiquem presos, como por exemplo o cadarço. Embora a possibilidade de cordões ou materiais soltos serem sugados para dentro das aberturas seja pequena, é bom garantir que os seus sapatos estejam amarrados. Tome cuidado, Quando eu era jovem, não tinha essa tecnologia de smartphone. Só tinha o Motorola V3 de abrir, o jogo da cobrinha e 3 toques monofone. Um Nokia tijolo. Os celulares têm muitos recursos, alguns que as pessoas nem sabem para que servem. Quem tem iPhone deve saber que ao rolar para baixo em uma página da web e tocar na parte superior da tela, você volta instantaneamente para o topo da página. O que você talvez não saiba é que ao digitar, se você segurar e arrastar para cima a partir do botão 1, 2, 3, dá para escolher rapidamente números ou símbolos, e ao soltar vai voltar automaticamente às letras normais do teclado. Agora vira o seu iPhone e dá uma olhada na parte traseira. Tá vendo aquele buraquinho minúsculo? Esse é um microfone projetado para capturar áudio para vídeos. Eu sabia. Também serve para analisar e remover ruídos de fundo durante chamadas telefônicas, garantindo uma qualidade de chamada cristalina. Voltando aos teclados, você sabia que tanto os dispositivos Apple quanto os Android permitem que você segure a barra de espaço para mover o cursor de texto com facilidade e precisão? Essa me deixou muito surpreso quando eu descobri. Aposto que você também não sabia que o iPhone é uma máquina portátil de ruído branco. Ao abrir ajustes, tocar em acessibilidade, atalho de acessibilidade e em seguida sons de fundo, você pode ativar um gerador de ruído branco. Muito relaxante. Esse é o recurso eu vou procurar, para pais de bebês pequenos ou qualquer pessoa que precise se acalmar. Você pode sugerir isso pro seu chefe. Não tem como dar errado. Perfeito, gente. Tá aí, ó. Você já se perguntou respira e coloca da hashtag? O símbolo, também chamado no Brasil de cerquilha, era usado no século XIX na contabilidade manuscrita para indicar um número. Isso foi levado às máquinas de escrever e então aos telefones, como uma forma de fornecer informações adicionais aos sistemas de computador, como indicar o fim de uma entrada numérica. Mas aqui vai uma dica sobre essa tecla. Se você acabar se passando ou deixar uma daquelas mensagens de voz, não desligue. Pressione a tecla hashtag e a mensagem vai ser regravada. Com isso em mente, ligar para sua ex quando você estiver bêbado é uma ideia melhor do que nunca. Embora muitos recursos do telefone tenham propósitos pouco conhecidos, os acessórios para celular também têm a sua parcela. Infelizmente, para os usuários de iPhone e um bom número de usuários de Android, eles não têm entradas para fones de ouvido já faz algum tempo. My disappointment is immeasurable. Mas aqui tá algo para aqueles que têm a sorte de ainda ter acesso a essas relíquias do áudio. Não tá tem, o meu não tem entrada ao redor das pontas dos cabos de fones de ouvido. A finalidade delas é bem interessante. O número de anéis representa o número de canais que os fones de ouvido podem processar. E esses anéis são mantidos separados por pequenas faixas de plástico. Cabos de uma faixa são os mais fáceis e baratos de fazer, mas são limitados ao som mono, o que significa o mesmo som nos dois fones. Cabos de 2 faixas são os mais comuns e oferecem som estéreo em canais de áudio esquerdo e direito separados. Já os cabos de 3 faixas têm até 3 canais separados, o esquerdo, o direito e o microfone. Então, da próxima vez que você estiver procurando fones de ouvido, especialmente os baratos, presta atenção nessas faixas para ter certeza tem que dar de que muita eles atenção. oferecem o que você procura. Nesse sentido, outro momento em que é melhor saber o que você está procurando é o caminhar por supermercados. Acontece que eles foram projetados com maestria para garantir que os clientes se distraiam com a deslumbrante variedade de produtos muita e comprem coisa,
né? mais Fica do que até esperado. perdido. Você pode não acreditar, mas até mesmo Uma o tamanho imensa do variedade piso do de supermercado coisa, né? tem um propósito oculto. Um estudo o intitulado piso? Alterando a Velocidade de Locomoção foi publicado no Journal of Consumer Research, detalhando como diferentes tipos de pisos de supermercado têm efeitos diferentes sobre os clientes. O estudo descobriu que se os supermercados colocam filas próximas umas das outras no chão, os clientes diminuem o ritmo, criando a ilusão de que o corredor é mais observar longo, onde eu filas vou. mais afastadas aceleram os clientes. Eu vou observar o levando-os por açaí, áreas onde como os é o... gerentes não querem que eles permaneçam. Assim, ao mudar o tamanho das divisões do piso ou pintar sobre as filas, os lojistas podem brincar com a sua mente, incentivando você a diminuir o ritmo e a prestar atenção olhar em mais certos as tipos de coisas. produtos como Eu vou papel começar a alumínio, observar o qual onde eu também vou, tem onde eu muitas ando. funcionalidades ocultas. Você sabe o que são aquelas abas no final da caixa de papel alumínio? Se, como Não. eu, você não sabia, ao pressioná-la, o papel alumínio trava, impedindo que se desenrole quando você puxa. Mais segredos de embalagem também podem ser encontrados nas forminhas de cupcake, especificamente nas bordas. Essas bordas não são só para decoração, na verdade, servem para estabilidade e cozimento. As bordas não são apenas mais resistentes do que uma superfície plana, mas o papel com bordas também retém o ar, isolando os cupcakes da forma de metal e evitando a formação de crostas. E ao terminar de saborear o seu cupcake, você vai pegar esse papel e jogar no lixo. Mas quando chegar a hora de substituir o saco de lixo, tenta usar esse pequeno truque. Se você não destacar os sacos e deixar o rolo inteiro no fundo da lata de lixo, quando ele estiver cheio, você pode simplesmente rasgá-lo e usar o próximo. É mais um truque do que um segredo, mas torna o trabalho bem mais fácil. Só talvez não seja bom pro lixo orgânico por causa daquele chorume que escorre. Enquanto você tira o lixo, pode ser que precise dobrar algumas caixas de papelão também. Uma tarefa para qual um estilete pode ser super útil. Mas e se ele ficar cego? O processo de quebrar um pedaço da lâmina pode parecer meio assustador, mas aqui tá o truque para você fazer isso de maneira rápida e segura. Tá vendo essa partezinha de plástico na ponta do estilete? Tudo que você precisa fazer é puxar essa parte para fora e então inserir a lâmina na pequena abertura, travá-la e usá-la como uma espécie de suporte para quebrar a ponta. O ideal é usar óculos de segurança para fazer isso. Assim você evita que um estilhaço de metal perdido entre nos seus olhos. Quando terminar, você pode enrolar essa sobra da lâmina com fita adesiva para descartá-la de maneira segura. A menos que você trabalhe com ferramentas, pode ser difícil descobrir todos os seus propósitos ocultos. Acontece que muitas ferramentas foram cuidadosamente projetadas para incorporar outras ferramentas. Cuidadosamente pensada, né, gente? Alguns cabos de chave de fenda têm esse formato para se encaixarem perfeitamente em uma chave inglesa. Essa alavanca permite que você gire com muito mais força do que se usasse apenas as mãos. Os grampeadores também têm funções extras para poupar suas mãos do trabalho pesado. Já reparou essa pequena aba na base? Eu acho que quando eu estudava especificamente para remover grampos com facilidade. Nem pra todo você grampeador que tem usa uma grampeador, dessas, mas tá aí a dica para quando você for comprar. O galão é mais um item com recursos realmente inteligentes. Suas alças são especialmente projetadas para que duas pessoas possam facilmente carregar um único galão ao mesmo tempo. Mas se for um galão pequeno, dá só pra uma pessoa levar. O que também é muito bacana é que vários modelos têm essa outra abertura. Ela permite o fluxo de ar, impedindo o líquido de gotejar e espirrar ao ser despejado, tornando o reabastecimento muito mais simples. Falando em despejar, aqui vai outra novidade que sinceramente me deixou perplexo. Os medidores foram projetados para despejar, mas não do jeito que você estava esperando. Talvez você tenha um desses em casa e não saiba que a alça pode ser usada como bico. Um salve pro That 4-Year Guy do TikTok pela dica. Embora não seja assim o bico mais prático do mundo, é extremamente útil quando você precisa despejar com cuidado, especialmente em garrafas. Curiosamente, não parece ser uma característica intencional do design, já que os fabricantes afirmam que o formato semi-oco da alça é amplamente projetado para priorizar a capacidade de empilhar esses medidores. Ou seja, foi um daqueles casos de genialidade acidental, os melhores que... Então é isso, ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se tu gostou, já deixa aquele joinha, inscreva-se aí no canal pra gente chegar na marca de 30 mil inscritos. Conto com cada um de vocês, te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado, beijo.